Capítulo 2851. Uma lição para aprender. Parte 1. Lith e Kelia estavam sozinhos, no meio de uma terra de ninguém cheia de incontáveis perigos mortais. A situação perfeita para um acidente acontecer. Merda. Talvez Veren tenha nos traído e revelado sua existência ao reino. A mente de Kelia buscou ordem no caos repentino ao seu redor. Talvez eles o tenham encarregado de me matar e recuperar seu cristal, já que você está em um estado enfraquecido. Nós, por que essa cara? Entre. Não temos o dia todo. Lith deu a volta no carro e agora estava sentado no banco do passageiro, fazendo-a suspirar de alívio. Certo. Ela estava entrando no banco de trás quando um fio de magia espiritual a parou. O que você está fazendo? Eu quis dizer lá. Lith apontou para o banco do motorista, olhando para Kelia como se ela fosse louca. Eu ia te ensinar a dirigir, mas se você não quiser, sério? Seus olhos brilharam de alegria quando a verdade surgiu através das nuvens escuras de sua paranoia. Quero dizer, claro. Ela não o fez pedir duas vezes, assumiu o volante e ficou roxa de vergonha depois de perceber o quão tola havia reagido. Sinto muito, em alguns anos, terei que ensinar minha filha. Ele a interrompeu, fingindo não ter ouvido nada. Já que somos aliados e não há como dizer se você vai precisar de um DeLorean enquanto estivermos aqui, pensei que seria uma boa ideia. Eu pratico um pouco e você aprende uma habilidade útil. Aviso justo. Sem técnicas de respiração. Estamos entendidos? Como cristal. O rosto de Kelia continuou vermelho, mas agora era de alegria. A perspectiva de receber lições de Lith sobre qualquer coisa já era emocionante, mas também ter algum tipo de figura paterna era uma novidade para ela. Os professores da academia gostavam dela, mas apenas para promover seus próprios interesses e os da Imperatriz. O crepúsculo era parte dela, então ele também não contava. Kelia podia sentir seu coração batendo forte enquanto seguia as instruções de Lith o mais rápido e eficientemente que podia. O DeLorean tinha controle simples, então levou apenas alguns minutos para que ele passasse de flutuar lentamente acima do solo para acelerar pelos céus. Parabéns, agora você pode dirigir. Lith disse enquanto eles giravam em um rolo de barril que o lembrou das palhaçadas malucas de largar o volante. Agora diminua a velocidade e volte para o chão. A lição não acabou e não estamos viajando. Estamos em uma missão. Sim, senhor. A cidade abandonada já estava à vista, então Kelia focou todos os seus sentidos e os dedos para perceber a presença de inimigos. Acho que a área está limpa. Este pode ser um lugar perfeito para passar a noite. Veremos. Lith sentiu. Ganhe altitude. Vamos dar uma olhada de cima. É melhor evitar o risco de ser cercado e preso pelas paredes. Kelia fez o que lhe foi instruído, mas seu entusiasmo diminuiu quando ela percebeu a carranca de Lith. Eu fiz algo errado. Eu disse algo errado. Como eu errei? Deuses, acalmem-se. Dusk respondeu. Mogar não gira em torno de você ou do que Veren pensa de você. Provavelmente não em nada. O Sol Vermelho falou mais duramente do que gostaria, mas ele tinha suas boas razões. Ele sabia da admiração de Kelia por Lith e como ela tinha piorado depois de dançar com ele na gala. As aulas de direção estavam aumentando ainda mais esses sentimentos e Dusk queria evitar que ela se apegasse demais. Somos aliados, não amigos. No futuro, podemos até ser inimigos, ele a lembrou, fazendo Kelia engolir em seco. Escute, disse Lith, sem perceber sua turbulência interior. O quê? Ela perguntou depois de ouvir atentamente por um tempo. Não tem nada aqui. Está completamente silencioso. Enquanto ela abaixava o DeLorean dentro dos muros da cidade para dar uma olhada mais de perto, Kelia notou como cada porta estava aberta e mal pendurada em suas dobradiças. Algumas mostravam sinais de desgaste em ambos os lados, provando que era apenas devido aos anos de negligência. A maioria deles, no entanto, havia sido destruída. As estradas estavam pavimentadas com os ossos brancos e sujos do povo de Giera. A maioria dos esqueletos ainda estava no lugar onde morreram, enquanto alguns estavam reunidos em pequenos montes.
As casas menores tinham desmoronado devido à falta de manutenção, enquanto as maiores, com jardim privado, estavam cobertas por trepadeiras e cercadas por ervas daninhas altas. Não havia canto de pássaros. Nenhum barulho de animais ou pessoas nas ruas. Além do farfalhar do vento e do ranger das janelas entreabertas, não havia nada ao redor de Litquelia. Exatamente. Isso significa que este lugar foi invadido por monstros recentemente. Eles arrombaram as portas que não conseguiam abrir e coletaram os corpos comestíveis para consumi-los. Este lugar não é seguro. Não temos ideia se os monstros ainda estão por aí e quantos são. Cadáveres comestíveis. A praga aconteceu há anos, não meses. Que ele apontou. Eles provavelmente eram sobreviventes que tentaram se estabelecer aqui. Durante minha última visita, testemunhei muitos humanos abandonando as cidades das feras por serem incapazes de lidar com a nova ordem. Lit respondeu. Como você pode ter tanta certeza de que é recente? Poderia ter acontecido meses atrás. Você mesmo disse. Está completamente silencioso. Não há animais, o que significa que eles foram devorados ou voaram para longe. Se eles ainda não voltaram, significa que o ataque não pode ter acontecido há mais de alguns dias. Lit usou magia espiritual para pegar um osso e mostrou aquele as marcas de mordida. Bons deuses! Ela parou Dolorean quando a realidade do que estava ao seu redor a atingiu. Eles não estavam dentro de uma cidade vazia, mas em uma cidade morta. A praga matou a maioria das pessoas e então os sobreviventes mataram uns aos outros. Então, os monstros se livraram de quem falhou ou se recusou a encontrar abrigo em um dos assentamentos despertos. A natureza estava lentamente recuperando tudo e o clima deu uma mãozinha. Tudo ao redor de Quelia era resultado de um desastre causado pelo homem que ninguém se preocupou em limpar. É por isso que estou aqui hoje. A voz de Lit quebrou o silêncio e a tirou de seu devaneio. É por isso que aceitei me tornar um magus primeiro e depois me juntei à Guerra dos Grifões em vez de passar meu tempo tomando chá no deserto. É isso que acontece quando o verdadeiro poder acaba nas mãos erradas. Não afirmo ser um herói. Não fiz nada admirável. Simplesmente me levantei contra Trude, as cortes dos mortos-vivos e a política estúpida porque não queria que isso acontecesse com Garland. É sobre essa lição que você estava falando. Quelia perguntou quando um sinal do console sinalizou que o Dolorean número 4 havia encontrado um lugar seguro e todos estavam convergindo para lá. Sim. Lit respondeu enquanto ganhavam altitude, definiam o curso para seu novo destino. Ter poder não torna ninguém infalível. Só aumenta o número de pessoas que acabam pagando o preço pelos erros daqueles que o exercem. Capítulo 2852. Uma lição para aprender, parte 2. Lit sabia da origem de Quelia de Solus e devido às relações simbióticas de Quelia com Dusk, Lit sentiu uma afinidade por ela. Ele sabia que a Imperatriz estava criando Quelia como sua sucessora e que ela provavelmente tinha sido enviada para Gera em alguma missão. O que ele suspeitava e Quelia não sabia era que parte da missão era ganhar experiência de campo e testemunhar as consequências de maus líderes. Se Lit estivesse certo, a Imperatriz queria que Quelia se tornasse mais do que apenas uma maga poderosa que hospedava Dusk em seu corpo. Se ela se tornasse a próxima Imperatriz, suas ações afetariam todo Garland. Quando chegaram ao ponto de encontro, Lit e Quelia tiveram uma surpresa agradável. A apenas algumas dezenas de quilômetros do ponto de pouso inicial, havia um geyser de mana não utilizado. Fargo encontrou-o seguindo o rio pelo continente. Depois disso, ela explorou a área ao redor do geyser em busca de sinais da presença de monstros ou cidades perdidas. Depois de encontrar bastante vida selvagem e nenhum vestígio de dificuldades recentes, ela ativou o sinalizador de orientação para o resto da expedição. Foi um golpe de sorte. Orion disse. Hoje à noite dormiremos aqui e amanhã faremos um reconhecimento completo de toda a região. Não vou tirar uma única caixa do localizador de caminhos até termos certeza de que não há ninguém por aqui ou vindo para cá.
O trem já estava em modo aldeia, estabelecendo um perímetro seguro com as matrizes que permitiam que todos descansassem e relaxassem durante o jantar. Você precisa da nossa presença depois que o processo de construção começar? Perguntou Tista. Não, a menos que haja uma emergência. Por quê? Bem, eu vim para Gera para checar os tritões e conhecer os parentes de Bodhya. Ela apontou o Midori para Orion. Eu gostaria de levar Lit e Camila junto. Além disso, poderíamos usar esse tempo para checar Vladion e os outros. Por mim tudo bem. Orion suspirou. Mas mantenham seus amuletos à mão e considerem-se de plantão. A noite foi tranquila e a noite passou sem incidentes. No dia seguinte, o localizador de caminhos e seus ocupantes mantiveram guarda no geyser enquanto verificavam cristais mágicos e metais mágicos enquanto os Doloreans verificavam o perímetro por dezenas de quilômetros. O reconhecimento demorou até o anoitecer porque os magos tinham que descer com frequência e usar magia da terra para procurar cavernas escondidas no subsolo e lançar matrizes de detecção de vida. Somente depois que não encontraram vestígios de assentamentos e a presença de animais selvagens confirmou que não havia uma horda de monstros há muito tempo, Orion contatou os reais para compartilhar as boas novas. Na manhã seguinte, o trabalho de construção começou. A vila portante foi organizada de modo a manter o local do futuro portal no centro das matrizes. Magos foram enviados para encontrar uma fonte alternativa de água para o rio e montaram formações temporárias para avisá-los da aproximação de inimigos, enquanto os soldados procuravam um suprimento constante de comida para a expedição. Caça, frutas, ervas comestíveis, qualquer coisa que fizesse as provisões trazidas de Garland durarem mais, caso eles tivessem subestimado o tempo necessário para concluir o portal ou algo atrasasse a construção. Apenas os membros do Esquadrão da Espada Branca e da Unidade Corpo da Rainha estavam presentes quando os materiais de forjaria foram descarregados pelos despertos usando magia espiritual. Tista, Lit e Bodhya também deram uma mão carregando as caixas mais pesadas com facilidade graças à sua força. Inxialot poderia ter contribuído também, mas ninguém confiava nele perto dos componentes inestimáveis e ingredientes raros. Havia uma chance concreta de que ele pudesse roubá-los, perdi-los devido ao seu esquecimento, ou roubá-los e então esquecer que o fez, de modo que mesmo se Ragu o questionasse, o Lich Rei não teria conhecimento de suas próprias ações. Acreditando-se inocente, não havia como dizer como ele reagiria às acusações, mas ninguém acreditou nem por um segundo que Inxialot jamais concordaria em revelar o conteúdo de seus amuletos dimensionais. Pior ainda, mesmo que ele fizesse isso e fosse pego em flagrante, o Lich Rei acreditaria que sempre foi o dono dos itens roubados e lutaria para protegê-los com tudo o que conseguiu. Eu ainda não entendo por que trouxemos os mortos-vivos conosco. Ele traz mais problemas do que ajuda. Um guarda do Império comentou secamente. Nem eu. Disse um mago. Pior ainda, quanto mais vejo como um lixo opera, mais embaraçoso é pensar que chegamos tão perto de perder para a Veeza. O resto da unidade em serviço de reconhecimento murmurou em concordância. Nós o trouxemos conosco porque ele pôde ficar de guarda sozinho dia e noite, sem descanso, e cobrir um lado do acampamento sozinho. Aron, uma integrante feminina da unidade Espada Branca, disse enquanto apontava para a figura de Inxialot Nero observando a entrada sul. Além disso, vocês estão cometendo um grande erro se acham que o Lich é apenas um excêntrico desajeitado. Se essa fosse sua verdadeira natureza, Inxialot nunca teria se tornado tão poderoso ou ascendido à sua posição. Seu comportamento ridículo significa que ele não dá a mínima para nós e você deveria agradecer aos deuses por isso. Veeza era uma ameaça ao Império porque ela tinha um objetivo e nós éramos um obstáculo para seus planos. Uma vez que o Lich coloca seu plano em movimento, eles nunca param e nunca vacilam. Então fique quieto e não dê a ele um motivo para mudar o foco. Todos ficaram espantados, mas depois de um tempo engoliram um pedaço de saliva, encontrando-se cobertos de suor frio.
Eles se lembravam bem de como Incelote havia eliminado sozinho todas as feras mágicas que atacavam o localizador de caminhos com um único feitiço. Além disso, ele era um desperto e o representante dos mortos-vivos no conselho, enquanto Veza era apenas uma das muitas afiliadas da corte do Dusk. No entanto, foi necessária a intervenção direta da Imperatriz para matá-la. Os guardas do Império olharam para a figura do Lich Rei uma última vez e decidiram que era melhor deixar o dragão adormecido sozinho, para que ele não acordasse. Obrigado pela ajuda, rapazes. Orion verificou 3 vezes se tudo o que era necessário para construir a fundação física do portal, e somente isso, havia sido trazido do localizador de caminhos. Dessa forma, se algo desse errado ou fosse danificado, a sabotagem seria imediatamente descoberta. Manter um número limitado de componentes à mão enquanto o resto estava trancado nos vagões tornava difícil para qualquer inimigo dar um golpe devastador na expedição. Orion havia trazido peças de reposição de tudo, mas só ele sabia o que estava onde. Começaremos imediatamente. Embora a área seja segura, eu dormiria mais confortavelmente sabendo que você está aqui. Por favor, volte o mais rápido possível, ou nossas estimativas sobre o tempo de construção podem se tornar nada mais que uma ilusão. Há algo que não entendo. Lito disse. Eu pensei que depois de chegar a Giera, o povo do Império teria seguido caminhos separados e construído seu próprio portal. Por que eles ainda estão aqui? Continua no próximo vídeo.